Então você que vai assistir esse vídeo posteriormente, Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao versículo 13. Vamos ler. Diz assim: Então, versículo 8, vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio e da espada. Preste atenção. Algumas questões, eu vou passar 3 princípios apenas. A gente não vai se prolongar muito, mas eu vou passar 3 princípios importantes sobre guerra espiritual, quando a gente está jejuando e quando a gente não está. Ele é independente, mesmo que você não esteja jejuando, existe essa guerra espiritual. Às vezes a gente não sente, por quê? Porque a gente está numa zona tão de conforto, tão bem colocado ali, que a gente não está percebendo das questões espirituais que acontecem e nos dá a sensação de que tudo está tão tranquilo. Mas meu Deus, estava tudo tão tranquilo, pastor Gonçalo. Fui inventar que estava nessa jornada para começar a jejuar e orar. Parece que o diabo se soltou, né? As pessoas têm essa sensação, né? Mas é por quê? Porque quando eu dou um movimento no reino espiritual, na direção de ataque, porque essa é a posição da igreja, né? Quando tem aquele texto lá que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não é a ideia de que a igreja não está parada tentando se defender de todos os jeitos, no último minuto chega o socorro do céu. Não é isso. É um exército que se organiza e marcha para atacar. Então, quando você dá um passo no reino espiritual, com jejum e oração, para atacar o diabo, as forças do diabo, aquilo que o diabo tem proposto de destruição, claro, ele também é um inimigo, ele não vai ficar parado, ele vai se movimentar também. Né? Se você gosta de jogar xadrez, você sabe disso, né? Alguém mexe uma peça, o outro vai ter que mexer outra peça também para contra-atacar. Então presta atenção. O que é que Deus falou comigo através desse trecho? Em 3 coisas, 3 princípios bem interessantes que a gente vai começar a anotar e vai colocar em prática também, e também vai lembrar desses princípios. O primeiro princípio é o reconhecimento da existência de 2 reinos. Não dá. Ah, não. Eu sei. Tem gente até que diz assim: ah, mas nem tudo que acontece é o diabo. Sim, pode até não ser, mas existe uma interferência dele, uma sugestão dele, existe uma opressão dele, existe um mal reinante no mundo que vai conduzir para ali. Então a gente não pode simplesmente deixar de lado. Mas Fulano faz isso porque ele é sem vergonha. Ah, Fulano faz isso porque ele é assim mesmo, faz parte do caráter. Não, presta atenção. Essas coisas influenciam, mas o diabo age nisso aí para levar a pessoa a praticar com mais eficiência o mal que ele estava praticando. Então veja só, por que eu preciso reconhecer a existência desses 2 reinos? Porque eu tenho um reino espiritual, a bênção de Deus está garantida lá, a promessa de Deus está lá, e eu tenho um reino material, natural aqui. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Só os espirituais
espirituais discernem as coisas espirituais. Então esses dois meios existem. Daqui a pouco eu vou colocar esse texto, mas já adiantando o famoso texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o mal que governa no reino espiritual. Então existe esse meio. Não é um detalhe importante. Se você olhar para o texto que a gente escolheu, qual é a parte do reino natural? Inimigos, amalecitas. Qual é a parte do reino material? Homens escolhidos por Josué. Qual é a parte do reino material natural? A batalha entre eles. Isso tudo faz parte do reino material. E a vitória que veio? O que é que tem a ver levantar a mão? Você já viu isso? Esse levantar de mãos faz parte do quê? Do reino espiritual. De uma ação espiritual, claro. Eu não estou falando aqui de qualquer homem. A gente está falando aqui de um homem que viu a face do Senhor, não é? Que ele estava ali representando a presença de Deus ali no meio do arraial. Ele era profeta, sacerdote nesse sentido. E Moisés estava ali abençoando Israel no reino espiritual. E a interferência desse reino espiritual, esse acesso ao reino espiritual, fazia com que as coisas do reino humano, natural, fossem desenvolvidas, fossem atingidas. Existe, olha, irmãos, eu gosto muito de uma pregação do pastor Luciano Subirá, que ele diz assim: olha, existe uma dimensão espiritual, existe uma dimensão natural. Como é que eu consigo acessar isso aqui? Como é que eu faço esse acesso? Qual é a chave de acesso que eu estou aqui no reino material? É a fé. Agora, presta atenção. Tem gente por aí confundindo fé com um pensamento positivo. Que vai dar tudo certo. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não é psicologia positiva. Fé não é isso. Fé não é pensamento positivo. Fé não é ser otimista sempre. Isso não é fé. Fé é uma chave no reino espiritual, que eu acesso a esse reino e trago as realidades do reino espiritual para o reino material. Isso é fé. E olha uma coisa interessante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia também nesse texto. Eu ouvi muito sobre esse texto. Mateus capítulo 17, versículo 20. Só a segunda parte do versículo, não é? Jesus vai falar com os seus discípulos. É um episódio muito clássico, onde os discípulos estavam numa peleja, desculpa a expressão, miserável, não é? Mateus 17, versículo 20. Uma peleja miserável. Se você vê anterior, eles foram lá, o pai trouxe um filho, né, endemoniado, e sai. Eu me lembrei muito daquele tempo que a gente aparecia muito endemoniado nas igrejas, né? Nos anos 80, né? O pastor, você vai lembrar, ele até foi na minha igreja nessa época. Lembra daquele avanço que vocês fizeram, pastor? Faz muito tempo isso. Lá no Itambaú, né? Itambaú em plena. Fecha aqui, já. E o pastor Rubens, o pastor Pontes foi lá para a minha igreja, e um grupo que se de apoio foi para lá. Irmãos, era uma coisa, algumas vezes era sai, e às vezes alguém chegava lá na autoridade do Espírito Santo e dizia: em nome de Jesus, sai da nossa vida. Agora presta atenção, os discípulos estavam nessa peleja. Não sei como é que está escrito na sua Bíblia. Grife, se você puder grifar, se você não tiver pena, não tem pena. Eu grifo, né? Grife aí, na sua Bíblia, quando Jesus fala com os discípulos, versículo 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. É assim que está escrito? Ou na incredulidade? Na incredulidade, tá bom? Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, aí está do tamanho ou está como um grão? Como um grão. Quem está como um grão? Levanta aí. Como um grão. Quem está do tamanho? Presta atenção. A melhor tradução desse texto, dessa palavra, não é do tamanho, é como um grão, é uma comparação. Não é questão do tamanho, porque Jesus Cristo vai falar pequenez da fé.
Ele diz: olha, eu quero a sua fé como um grão, uma semente. Visualize a semente. Ali você tem uma árvore frutífera. Na semente você tem uma árvore talvez de 2, 3 metros. Está tudo aonde? Dentro da semente. Mas o que é que você tem que fazer? Jogar na terra. Ele diz: olha, a sua fé, não importa o tamanho que ela seja. Aleluia. Porque o pastor Costa vou até olhar para ele ver como é que ele agita lá sobre o financeiro lá de casa. Porque o homem tem fé demais para dinheiro, o negócio demora. As portas se abrem, vai levar ele lá em casa. Não é isso. Não é o tamanho da fé. É entender que ela é uma semente. Não importa se você tem. Lembra do outro homem? O outro homem diz assim: Jesus Cristo, ele leva para alguém, para Jesus curar: Senhor, meu filho, o diabo pega, joga no chão, joga no fogo, joga na água. Aí ele fez assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz, porque eu não aguento mais. Aí depois que Jesus disse para ele: se eu posso fazer, se você pode crer, tudo é possível que crer. Aí qual é a resposta dele? Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé, ou na minha falta de fé. Preste atenção, não importa o tamanho da sua fé, o que importa é que a chave entre aquilo que está no reino espiritual e no reino material, ela é acessada pela fé que você vê como uma semente. Olha, tem uma sementinha, mas eu vou colocar aqui no chão, eu vou regar com oração, e essa fé vai crescer, e aquilo que eu estou colocando dentro de Deus vai ter uma resposta. A fé acessa esse meio. A fé, olha, não é pensamento positivo. Vou repetir para você vai assistir depois. Não é pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Deus até o dedo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Olha, não é isso. Não é otimismo. Eu sou uma pessoa otimista. Tudo para me dar certo. Não é isso. É fé. É não estar olhando para a circunstância, mas para o reino espiritual, onde existe uma promessa sendo feita. Agora, uma coisa interessante, que eu também aprendi e que eu achei fantástico. Quem acredita que a fé é cega? Levanta a mão. Fé cega. Você tem uma fé cega. Só crê. Fé é um salto no escuro. Quem já escutou essa expressão? Já escutou essa expressão? Você acredita nisso? Acredita? Graças a Deus. Porque a fé não é cega. A fé não é um salto no escuro. A fé é a confiança numa promessa que Deus fez. A fé tem que se basear numa palavra que Deus fez. A gente tem que se mover nessa palavra. Preste atenção. Por que Abraão teve coragem de tentar matar seu filho? Em obediência. Aí, lembra do texto? Adriano lembra do texto. Hebreus vai dizer o quê? Ele sabia que Deus era poderoso para das cinzas ressuscitar o filho de Isaac. Irmãos, não é cegueira, não é passo no escuro, é baseado numa promessa. Abraão foi baseado numa promessa, Paulo foi baseado numa promessa. Crer não é olhar para as coisas dele, não, eu vou comprar porque Deus vai prover, não é isso. Às vezes acontece, né? O pastor Conte já teve testemunho disso aqui. Às vezes acontece. E você, se receber uma palavra particular, Deus me disse para fazer. Eu vou fazer porque Ele me deu uma palavra. Ele me deu uma garantia. Ele me trouxe uma promessa. Então, a primeira coisa de hoje, se liga, fica desorientado. Reconhecer que existe dois reinos. O reino espiritual dessa série, né? Graças a Deus. Então existe um reino espiritual e existe um reino material. Como é que eu acesso esse reino? Através da fé. Fé não é pensamento positivo, não é otimismo, não é psicologia positiva. É crer baseado em uma promessa. Isso é fé. Isso é entender a batalha espiritual.
Passemos. Segunda coisa, olha para o texto. Voltando lá para o texto de Êxodo. A ordem que Moisés deu para Josué, acho que é no versículo 9. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens. O que vocês acham? Ele escolheu os mais debilitados, os mais fraquinhos? Eu acredito que ele foi escolher quem? Os mais bem preparados, os mais bem armados, os que sabiam manusear bem a espada, os que já estavam se destacando dentro do exército, dentro do povo de Israel. Então preste atenção. Aí a gente vai para Efésios. Esteja equipado na batalha espiritual. Esteja com as armaduras de Deus. Aí você já sabe qual é o texto. Diga para mim qual é o texto. Misericórdia. Agora, Efésios quanto? Vai lá para Efésios. Vai ligeiro na Bíblia. Efésios 6. Tem que saber, irmãos, esse texto de qual? Porque aqui é uma coisa muito interessante. Efésios 6. Quanto ao mais, irmãos? 6:10. Isso. No demais, ou quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, eu gosto dessa expressão, porque é verbo imperativo. Sabe o que significa verbo imperativo? Ordem ou orientação. Então, quem tem que fazer? Quem tem que se revestir? Diga, eu preciso me revestir. Esse português está querendo conclusão. Eu preciso me revestir. Então, assim, Deus me reveste. Deus diz para você: se revista, tome posse dela. Aí vem o quê? Para que possa estar firmes. Vai para o versículo 17, que é onde eu quero chegar. Isso. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo tempo. Desculpa, Luiz. Vou pedir que volte para o 16. Isso. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí o 17 vai falar, e o 18, orando em todo tempo. Então aí você tem toda a armadura de Deus para a sua vida. Mas eu quero destacar um detalhe, que o ano passado Deus levantou essa igreja com algumas pessoas para fazer, e a gente vai ter que repetir isso, né, Carlos, esse ano. A leitura da Bíblia. Por quê, irmãos? Por que a leitura da Bíblia? Olha só o que ele vai dizer: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que saber manusear a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ser esse elemento de poder na nossa vida, irmãos. Ela que alimenta a alma, alimenta o espírito, fortalece a visão, fortalece a fé, dá ao homem essa capacidade de permanecer orientado pela promessa. O que é que a gente faz? Graças a Deus que não acontece mais aqui, não é? Nunca aconteceu, nem vai acontecer. Tem gente que pega a Bíblia e não para a igreja. Pega a Bíblia só para vir para a igreja. Aí pega, né? Fazer aqueles testemunhos antigamente, pastor. O pastor visitou a irmã, né? Aí eu, meu Deus, eu vou deixar uma oferta, deixa dentro da Bíblia. Aí, 30 dias depois, mãe, como é que está? Oh, pastor, aquele mesmo problema, desde que o senhor foi lá, não mudou nada. Olha, aí não viu uma oferta que eu deixei para a irmã. Deixou onde, pastor? Deixei na sua Bíblia, irmã. 30 dias a mulher sem pegar na Bíblia. Se você pegar na Bíblia apenas na hora da batalha, é complicado, irmão. Tem que ter o treinamento, tem que ter o devocional, tem que ter o quê? A vivência. Você tem que conhecer a arma, né? Eu não tenho esse prazer, que alguns estiveram aqui de 5 vezes, o pastor Montes fala disso, tem prazer, né? Mas uma coisa interessante que eles fazem, eu vejo alguns vídeos ali, né? Eles
eles estabelecem uma relação de amor com o fuzil. Não é? É um amor tão grande que ele fica abraçado, ele dorme abraçado. É a sua, né? Desmonta, monta, conhece as peças. É isso que a palavra tem que ser para você. Você tem que conhecer a palavra, amar a palavra. Por quê, irmãos? Por que eu tenho que fazer isso? Aí você vai lembrar. Mateus capítulo 4. O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele foi o quê? No capítulo 4 de Mateus, se lembra? Ele foi o quê? Tentado. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. E como é que ele foi tentado? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Tudo na palavra. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui lá embaixo, porque está escrito: aos seus olhos darás ordem do teu respeito, para que você não tropece com seu pé em pedra. Não fique abismado. O diabo, agora foi feito os pastores da minha época, né? Eu era adolescente. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Tudo está escrito. Ele crê, estremece, só não obedece. Interessante. Nunca tropece com o pé em pedra alguma. O texto não fala isso. É em todos os caminhos. Aí já vem um outro detalhe que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Então preste atenção. Leitura da palavra de Deus não é para cumprir tabela, não é para melhorar a sua performance como crente, não é para que você seja visto como um crente diferenciado dos outros. É para quê? Para alimentar a tua alma. É para que você esteja pronto no dia da liberação. Ei, você não é assim não, não é assim não, filho. Foi isso que Jesus fez com ele. Ei, nem assim está escrito, não, também está escrito: somente ao Senhor teu Deus o adorarás, nem só de pão viverá o homem. E a palavra vai sendo ali trazida, passada. Irmãos, nós precisamos, todo avivamento precisa, todo avivamento, se você estudar a história dos avivamentos em todo o mundo, começaram com um grande amor e zelo pela palavra de Deus e pela oração. Não é de outro jeito. Começou aonde? Nas casas das pessoas, no individual para o coletivo. O avivamento é assim que ele acontece. Essa guerra espiritual, ela é vencida quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu me debruço nela, quero aprender com ela. E principalmente uma coisa que a gente fazia muito, acho que o pastor Pontes vai lembrar disso. O pastor Negócio que ele é do tempo de Sacha para cá, não lembra muito disso não, né, pastor? Mara, não, aí pastor, mas presta atenção, quando a gente estava no culto de oração, uma coisa que a gente gostava de fazer, citar versículos bíblicos. Irmãos, citar os versículos de quê? Os versículos que a gente chamava naquele tempo de combate, né? Os versículos que a gente sabia: e vindo o inimigo como corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Irmãos, é isso que a gente tem que se apossar. Tem um livro, eu acho que eu trouxe ele aqui, Orando a Palavra, muito interessante. Ele vai mostrar os versículos, alguns versículos, não todos, né? Porque senão ele tem que escrever a Bíblia dentro do livro, mas ele mostra alguns versículos que são versos chaves para que você esteja memorizando, alimentando o seu coração com essa palavra, para no momento da dificuldade, no momento da tentação, no momento da tribulação, no momento do problema acontecendo, você parar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu não quero saber o que está acontecendo. Olha, diabo, olha, minha mãe tem esse negócio, pastor Veloso, não é? E olha, diabo, eu não quero saber o que você está fazendo, só quero saber de uma coisa: o meu Deus prometeu, e o que meu Deus prometeu, Ele vai fazer. Tira essa dúvida da minha cabeça, repreendo agora em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai trazer aquilo que Ele prometeu. Preste atenção, esteja equipado. Esse versículo, Efésios 6,10, é o versículo clássico da armadura de Deus, mas tem uma parte que a gente esquece, que é justamente o versículo 18. Coloca para mim. O Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por
todos os santos, uns pelos outros, orar uns pelos outros, orar em espírito. Depois você vai ficar fechando os olhos, né? E não orar no espírito, no íntimo, viver uma vida de oração, uma vida ligada com Deus, uma vida com discernimento do Senhor. Então, esta é uma arma importante. Esse é o segundo princípio. Esteja equipado. O terceiro e último princípio dessa noite é a outra parte do versículo lá de Êxodo que nós lemos. Quem era o inimigo de Israel naquela ocasião? Os amalequitas. Eles conheciam o inimigo deles. Hoje, a gente vive em dois extremos: gente que supervaloriza a ação de Satanás, ou o outro extremo, gente que minimiza. Não é tão assim, não. Irmãos, preste atenção. Eu nem posso ir para um extremo, nem posso ir para o outro. O diabo existe, ele é um inimigo real. Como diz a palavra de Deus, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. E eu preciso saber como é que ele age. E eu trouxe somente um texto, tá? Eu queria que você abrisse aí. Está em 2 Coríntios 11, 14. Eu gosto desse texto. Quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que o diabo é um enganador. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É o mestre do engano. Ele finge muito bem. Ele traz uma ideia que parece foi você que teve. Ele sugestiona de um jeito que parece que foi você que teve a ideia. Ele faz de tudo para você pensar, não, mas realmente, racionalmente falando, aí vem um racionalismo que a gente não sabe de onde vem, aí vem uma ideia que a gente simplesmente parece que surge na cabeça, como se fosse aquele momento eureka que Arquimedes teve lá como filósofo. Não é, tenha discernimento, esteja ligado a Deus para perceber que aquilo ali é uma artimanha, é um engano de Satanás. E a outra artimanha que o diabo faz, que é muito complicada, que muita gente não pensa direito, está em Atos 5:3. Atos, capítulo 5, versículo 3. Eu gosto muito desse texto também, porque o que é que Pedro diz para Ananias? Porque encheu Satanás o meu coração. Em outra versão, na Almeida atualizada, diz assim: porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. É a sugestão. Ele não conhece somente, mas ele sugestiona. E ele vê seu comportamento, ele vê suas reações, ele sugestiona. Opa, acatou, vou colocar mais uma sugestão, vou endossar a sugestão, vou trazer mais um enviado meu ali para reforçar essa sugestão. E ele vai reforçando a sugestão. Daqui a pouco você está dando. Foi isso que aconteceu com Ananias. Ele viu Barnabé vender a propriedade. Eu fiz, eita, eu também vou vender, vou dar a Deus. Aí vem a gente, rapaz, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se eu tenho metade, já é muito dinheiro. Eu vou dizer o seguinte: para eu não ficar feio na fila, tu faz assim, tu vende por 1.000, dá 500, diz que vendeu pelos 500. Quem vai descobrir? Irmãos, olha, porque permitiu, você permitiu que Satanás enchesse seu coração. Então, é essa sugestão. A terceira coisa, né, de conhecer o inimigo, como ele age, está no próprio Éden. E também no versículo que o pastor Monte citou: distorcer a palavra de Deus. Ele distorceu com Eva. E foi assim que Deus disse. Ele repete distorcido. Aí ele pega Jesus e vai aplicar o mesmo modelo. Ele repete a palavra distorcida. Irmãos, olha, essa questão de distorcer a palavra, você começa a entrar em parafuso. Deus falou, sabe que tem sentido? Aí você começa a não ter guardado a palavra do jeito que Deus falou no seu coração. O que é que acontece? Cair no engano de Satanás. A última coisa,
E hoje são as distrações que o diabo apresenta. Às vezes é exatamente um pecado, às vezes é uma tabela para chegar na promessa. Foi o que nós vimos na pregação de domingo aqui. Qual foi a tabela de Abraão? Não, olha, a promessa está demorando, mas com H vai ser filho também. Foi uma distração. Até hoje o pau come lá no Oriente Médio por conta disso. Por quê? Porque uma distração. Deus fez de Ismael também uma grande nação, mas a promessa original não era essa. A promessa original era Isaac. Ismael e Agar vieram como uma distração apresentada como um subterfúgio, um plano B para que a promessa fosse efetivada. Então preste atenção, irmãos. 3 princípios muito poderosos. Primeiro princípio: entenda, existe um reino espiritual e existe um reino material. Como é que eu acesso esse reino espiritual? Como é que eu acesso? Pelo quê? Pela fé. Fé é pensamento positivo? Fé é otimismo? Fé é psicologia positiva? Não. Fé é basear-se numa promessa de Deus, uma palavra que Ele deu a você. Segundo princípio é: esteja equipado. Ore, busque, Senhor, discernimento, Espírito Santo, vem aqui, me orienta, fala comigo. Terceira coisa: conheça bem o seu inimigo, perceba quando ele está agindo. Irmãos, quanto lugar nós damos, às vezes, quando não percebemos como é a ação de Satanás contra as nossas vidas. Nós precisamos começar a caminhar nesse reino espiritual por fé, dar passos por fé. Crer não é fé cega, fé não é cega, fé é baseada numa palavra que Deus deu. O reino espiritual é acessado por esta fé, e eu preciso crer, e eu preciso estar disposto a pagar o preço disso aí. Aí quando eu falo pagar o preço, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com eu faço para receber de Deus. É no sentido de perseverar na promessa. Abraão fez, ele perseverou na promessa. Agora faça feito minha mãe, veio no olho dela. Pode o sangue estar na canela, mas você está perseverando na promessa que Deus deu. Deus deu uma promessa, persevere. Lembra do princípio da semente? A fé como uma semente. Irmãos, eu não planto a semente hoje e amanhã eu tenho uma árvore, não. Eu planto a semente hoje, aí vou lá e rego, aí começa um negocinho, tamanho nada, se não tiver cuidado, algum bicho chega aí, come aquela semente que está germinando, aquele brotinho, aí eu tenho que dar mais atenção, dar mais cuidado, proteger aquela fé. Proteger com o quê? Com as ingerências de Satanás, as sugestões dele. Rapaz, aí vai dar certo. Rapaz, olha, existe isso. Olha, acabou, não tem mais jeito não. É o princípio que aconteceu com Jairo, o chefe da sinagoga. Ele está levando Jesus. O que chegou mais aí? Olha, não incomoda mais o mestre, já acabou. Mas já correu. Ó. Aí Jesus faz a intervenção. Jairo, certeza, com certeza, viu? Volta lá, do meu jeito. Agora, nós precisamos começar a aprender a nos mover por fé, nos movermos baseados em uma palavra. Às vezes, eu tenho falado muito isso com o Josafá Filho, né? Ele sempre pergunta a gente, como ter certeza que Deus está falando com a gente? Irmão, às vezes a voz de Deus não vem. O céu se abrindo, né, cara? O céu se abrindo, aquela dor. Não, irmãos. É aqui no coração, uma testificação. O Espírito Santo habita em você. Ele testifica, você sente. Você sente que não é uma coisa humana. Você sente que não é algo vindo de você. Quer um teste para ver isso? Aí o pastor gosta de falar isso, né? É o teste da oferta. Você vai escutar pelo menos 3 vozes. Só isso.
você vai dar a oferta. Rapaz, tem mais. Aí outra voz, não, o suficiente. Aí outra voz assim, é muito. Um desse não vai me fazer falta. De quem é a primeira voz? Diga aí. Vai, não, abre a boca. De quem é a primeira voz? É de quem? É de Deus ou do diabo? O diabo vai mandar você dar mais? Vai para ofertar? Ele vai mandar fazer o quê? Não dê nada. Você vai fazer falta para você. Lembra daquela conta que você tem para pagar? É isso que você vai fazer. Mas a outra voz vai dizer aqui. É a sua própria voz. Não, já é o suficiente. Está bom demais. Não é você. Outro é o diabo. Outro é Deus para você ser mais generoso, ser mais abençoador, abrir mais a mão. Os momentos mais difíceis que eu ofertei foram os momentos que eu não comprei. Sabe? Os momentos que eu não comprei foram os momentos que eu mais ofertei com o Senhor. Como é que você dá uma oferta que não tem? Dá o que chega na mão. Não estou dizendo que você tem que sair por aí dizendo, não é isso que eu estou dizendo. O Espírito Santo fala com você e você sabe disso. Você sente aqui. É esse estímulo interior, né? Essa voz que chega no seu coração. E antes que eu tome todo o tempo, eu quero. Cadê o filho? Fecha aqui, verdade. Deus abençoe a sua vida. Assiste esse vídeo, compartilhe em nome de Jesus.